Bom dia, caros alunos. Vamos à nossa primeira aula de conforto acústico nesse novo sistema de regime remoto. Preparei um PowerPoint para vocês e vou passá-lo fazendo as explicações necessárias. Gostaria também que vocês pegassem depois esse PowerPoint em PDF, que eu estou colocando no Moodle junto com o link desse vídeo, e o cronograma de toda a primeira etapa, como eu fiz também para o conforto acústico, como eu fiz também ontem para a disciplina de desenho auxiliado por computador. Hoje o nosso assunto é condicionamento acústico na arquitetura. O condicionamento acústico vai passar pelo comportamento das ondas sonoras e pela influência da geometria dos espaços. Ele consiste em a gente poder prever e influenciar como as ondas sonoras vão acontecer, ser refletidas, ser absorvidas no espaço, através dos materiais e principalmente da geometria dos ambientes que a gente cria. Bom, do comportamento da onda sonora a gente já sabe algumas coisas. A gente sabe que ela reflete dentro das superfícies do ambiente, que ela difrata, se tiver algum pequeno orifício, alguma pequena passagem, ela vai abrir do outro lado e voltar a ocupar o espaço, e que ela refrata quando muda de meio, né? Do meio sólido para o líquido, para o gasoso, coisa e tal. Essas reflexões internas a gente sabe que podem provocar um efeito de reforço para o ouvinte da onda sonora, reverberação, que pode ser usada para melhor desempenho do ambiente, mas tem que ser controlada por nós arquitetos, e se o ambiente for muito grande, passando de 17 metros, né, a gente pode ter o efeito de eco, que nunca é interessante. Sabemos também que a ressonância pode acontecer entre a frequência natural de algum material que a gente está utilizando, algum objeto, e a frequência da onda sonora que o atinge. Mas a gente também vai ver hoje que a gente pode usar a ressonância a nosso favor, né? Tanto em objetos como instrumentos sonoros, como nos ambientes. A gente sabe que a difusão, a transmissão e a absorção sonora nos meios que a gente constrói vão depender muito da espessura e da variação dos materiais de revestimento, e vamos ver hoje como a gente pode trabalhar algumas soluções geométricas no espaço arquitetônico para enfatizar dessas características aquelas que nos interessam mais. A primeira coisa que eu queria falar hoje é sobre o comportamento de ondas estacionárias, que podem ser geradas dentro de um ambiente e tendem a ser sempre muito inadequadas para o desempenho sonoro daquele ambiente. O que são ondas estacionárias? Quando o tamanho de um ambiente, temos uma parede aqui desse lado e outra parede aqui desse lado, coincide com o múltiplo do comprimento da onda sonora, a gente vai ter a onda sendo emitida de um lado, batendo e voltando e voltando e voltando, possibilitando a existência de colisões construtivas. Ou seja, uma onda que está vindo colide com uma onda que está voltando, coincidindo os vales das duas ondas, os picos aqui das duas ondas, e os vales das duas ondas, onde tem essas bolinhas vermelhas. Isso vai gerar uma colisão construtiva, ela vai ficar mais forte nesses lugares onde estão as duas para o mesmo lado e mais fraca nesses lugares onde as duas estão no ponto mínimo. De modo que no mesmo ambiente a gente vai ter zonas com um som muito mais alto e zonas com um som muito mais baixo. Evidentemente, isso é muito ruim para o desempenho sonoro do ambiente. Se a gente tem um emissor e vários ouvintes, em qualquer ambiente, a gente quer que a distribuição do som seja igualitária naquele ambiente, nunca com essas variações grandes entre uma área e outra do ambiente. Vejam aqui. Então, o que eu disse? Ondas estacionárias são ondas resultantes da superposição de duas ondas de mesma frequência, mesma amplitude, mesmo comprimento de onda. Ou seja, é a mesma onda sonora, só que elas estão na mesma direção em sentidos opostos. Veja nessa ilustração, a gente tem aqui um youtuber gerando som ali, gerando a sua música, e aqui tem um ouvinte. Então, várias ondas estão rebatendo de um lado e do outro desse ambiente aqui. Só que as ondas estão coincidindo o vale, onde está esse ouvinte, e o pico, onde está esse ouvinte, e o vale, onde está o gerador do som aqui, que está escutando. Para ele, o som está baixinho. Para esse ouvinte aqui, de cabelo louro comprido, o som está alto demais. Vejam a cara de desagrado dele. A gente não quer isso nunca no ambiente. Então, o que a gente vai fazer?
a gente vai ter que evitar que o nosso tamanho do ambiente coincida com as principais ondas que a gente vai gerar lá. Mas então ondas estacionárias são sempre ondas problemáticas? Em ambiente, sim. Mas em outros casos, a gente pode estar usando a onda para fazer objetos funcionarem. Por exemplo, todos os instrumentos de sopro que a gente conhece trabalham com o fenômeno das ondas estacionárias. Quando você levanta um dedinho numa flauta, você está criando uma câmara de reverberação até o comprimento daquele dedinho que você levantou. Por ali sai o ar que você está soprando. E aí você tem lá dentro uma onda estacionária que coincide com aquele tamanho. Ela vai ressoar e sair mais alta. Mesma coisa no saxofone, só que a gente aperta as teclas para abrir os buraquinhos que ele tem, né? Ou clarinete, ou todos esses aqui. O diferente deles é o trombone, que o trombone tem uma vara que você estica e diminui, mudando o tamanho do tubo interno e qual onda vai ressoar em qual tamanho. Por isso que o tocador de trombone tem que saber de antemão, com muito treino, né, até onde ele estica a vara para cada nota que ele quer tocar. Ou seja, conclusão, ondas estacionárias. No projeto de um novo ambiente, devemos procurar evitar dimensionamentos que coincidam com múltiplos dos comprimentos da onda sonora, principalmente das frequências média, que é a frequência natural da voz humana. Essa voz que vocês estão escutando, a minha voz é uma voz média, nem muito aguda, nem muito grave. E a onda grave também a gente tem que procurar evitar, porque ela tem muita energia, ela ribomba muito no ambiente. Então, num novo projeto, a gente já vai fazer essas contas antes e evitar dimensionamentos que coincidam com esses múltiplos. Se ainda assim a gente detecta esse fenômeno acontecendo no ambiente, tem como resolver? Claro que sim. A gente vai promover uma reforma, uma mudança da geometria interna e dos materiais de revestimento. Com isso, a gente vai potencializar a absorção acústica com os materiais mais porosos, mais fibrosos, como a gente já viu, e as reflexões caóticas, para que não haja essa coincidência numa onda vindo e uma onda voltando, batendo iguaizinhas nos mesmos pontos, com seus vales e picos. Agora vamos falar da influência da geometria dos espaços. A gente sempre quer promover mais reflexão caótica das ondas sonoras, porque com isso a gente potencializa colisões destrutivas, evita esse fenômeno que a gente acabou de ver, das ondas estacionárias, né, e promove uma melhor distribuição do som em todo o ambiente. Como que a gente consegue fazer isso? Tanto com a geometria dos próprios espaços, né, como a gente vê aqui embaixo. Se eu tiver uma sala retangular certinha, o som que vai batendo entre duas paredes paralelas tem muita chance de gerar uma onda estacionária em alguma frequência aqui, tanto de um lado quanto do outro. Se eu tiver um ambiente não ortogonal, com várias paredes e nenhuma é paralela à outra, o som vai sempre ter reflexões muito mais caóticas e aí eu vou ter uma distribuição mais igualitária, mais igual do som lá dentro, né? Isso a gente vai conseguir também com a geometria dos materiais, que a gente vai revestir o ambiente, com soluções geométricas tanto nas paredes quanto nos forros. E depois a gente ainda vai ver que a gente pode usar esse fenômeno da reflexão para criar coisas que nos interessam na arquitetura. Por exemplo, conchas acústicas, quando a gente quer concentrar a reflexão numa determinada área do ambiente, e difusores sonoros, quando a gente quer, para o caso de orquestras, principalmente salas de concerto, difundir de uma maneira mais igualitária o som em todo o ambiente. Vamos ver todos esses itens aqui passo a passo, um de cada vez. Primeiro, a gente já sabe como que é importante a gente promover a reflexão caótica das ondas sonoras no ambiente, de modo que a gente potencialize aquelas colisões destrutivas, que vão diminuindo as reflexões no ambiente e ele vai ficando com um tempo de reverberação do jeito que a gente quer e com o som mais bem distribuído. Primeira coisa que a gente sempre pensa, geometria dos materiais de revestimento. A gente tem que movimentar as superfícies das paredes. Não queremos paredes duras, lisas e retas, porque elas vão refletir a onda sonora toda igual de uma vez. Queremos paredes movimentadas e com variação nos materiais de revestimento, tanto em sua geometria quanto em sua porosidade.
Aqui eu coloquei para vocês verem dois exemplos de materiais de revestimento, muito 3D, que são chamados hoje em dia de materiais 3D, que tem volume saindo para fora da parede, e com materiais diferentes também. Esse da esquerda é uma placa de revestimento da Castellato. Vejam que ela é bem movimentada e cada uma dessas faces trapezoidais tem uma geometria diferente, né? Tem tamanhos diferentes. Então ela vai promover uma reflexão sonora, quando o som bate aqui, bastante caótica, bastante movimentada. Isso auxilia bastante no desempenho sonoro do ambiente. Esse da direita aqui é um sistema parecido, feito em madeira, com placas sextavadas, com as arestas facetadas, né, chanfradas, e com um desenho bastante elegante, com geometria diferenciada e dois tons diferentes de madeira. Além da porosidade natural da madeira, ainda tem o efeito 3D e a variação geométrica, que vão melhorar também bastante o desempenho ambiental desse ambiente. A mesma coisa é usada, claro, na famosa sala anecoica, que eu já contei para vocês. Essa aqui é a foto da sala anecoica da Microsoft. Vejam que ela tem um revestimento muito 3D e muito poroso, utilizado em todas as suas superfícies, inclusive no chão. Debaixo dessa grade metálica tem 1 metro abaixo o mesmo tipo de revestimento que a gente está vendo nas paredes. Como é muito revestimento, muito 3D, muito absorvente, muito poroso em todas as superfícies, conseguiram atingir nessa sala aqui da Microsoft o tempo de reverberação zero. Né? Essas superfícies absorvem todo o som que é gerado nesse ambiente. E aí dá aquele efeito de anecoico, sem nenhum eco, sem nenhuma reflexão. É a famosa sala que ninguém consegue ficar aqui dentro mais de 15 minutos sem começar a pirar, a ficar doido. É levado ao extremo esse efeito da geometria dos materiais de revestimento. Queremos tanto assim nos nossos ambientes? Não. A gente sempre quer um pouco sim de reverberação, um pouco sim de reflexão, para a gente ter o tempo ótimo de reverberação para cada atividade, como a gente viu na nossa aula de reverberação. Agora vamos falar da geometria do próprio espaço. A geometria do próprio espaço é determinada pelo piso, que na maioria dos casos é plano, mas no caso de teatros, auditórios, cinemas, salas de concerto, também pode ser inclinado, as paredes e o forro. Toda essa geometria pode ser positiva ou negativa para o desempenho sonoro do ambiente. Aqui eu coloquei dois exemplos da geometria das paredes de um teatro. Num teatro, a gente tem um ponto focal no palco, onde tem uma pessoa falando. Ele é o emissor sonoro. E todas as pessoas da plateia têm que receber de uma maneira igual, de uma maneira bem distribuída, essa emissão sonora do ator. Vejam como nesse ambiente aqui da esquerda, a gente tem uma área aqui que vai ficar um pouco prejudicada. Né? À medida que as ondas sonoras passam pela parede mais para trás, aqui da metade para trás, a reflexão do som, o ângulo de incidência sempre é igual ao ângulo de reflexão, joga o som para a parede de trás, em vez de jogar nas pessoas. Isso é um pouco mais corrigido quando a gente faz a parede de trás curva, de modo que as reflexões voltem para a plateia. Né? Já a primeira reflexão, e não direto para a parede de trás. Mas essa forma de ferradura também pode dar problema. Vejam essa área aqui que eu estou circulando com o mouse. Aqui a gente pode ter uma concentração de várias ondas sonoras, gerando um ponto focal. Então aqui o som pode ficar mais alto do que no resto do ambiente, o que não é aquela distribuição homogênea que a gente gostaria. Como resolver isso? Colocando triângulos, elementos inclinados nas paredes como revestimento, de modo que a reflexão fique mais bem distribuída no ambiente. E aqui também, essa parede de fundo não deveria ser toda lisa, poderia ter formas côncavas, né, inclinadas para dentro, curvas para dentro, que distribuíssem melhor o som nessa área aqui e evitassem a criação do ponto focal. Quando a gente fala dessa distribuição homogênea do som no ambiente, a principal superfície que a gente vai ter para distribuir o som são os forros. Por quê? O forro ele é o mais desimpedido de todas essas superfícies. Quase não tem nenhum obstáculo para o som que sai do palco bater no forro e ser distribuído para o ambiente.
Nas paredes a gente pode ter elementos de iluminação, pode ter elementos de decoração, tem portas, pode ter janelas, coisa e tal. No forro eu tenho muito menos obstáculos, então eu tenho uma superfície ótima para eu trabalhar bastante o desempenho sonoro do ambiente. Aqui na esquerda eu tenho um teatro que eu coloquei como exemplo em Campinas, e aqui à direita eu tenho o nosso grande teatro do Palácio das Artes, que foi todo reformado há 20 anos atrás, quando ele pegou fogo, e teve uma reforma muito bem feita em termos de acústica e também de arquitetura, ficou um ambiente muito bonito. Vejam que a gente tem, em ambos os casos, painéis difusores que promovem uma reflexão bem distribuída, bem homogênea do som no forro, e no caso do nosso teatro aqui também temos painéis difusores feitos em fibra de vidro e com iluminação por trás nas paredes aqui do lado. Qual que é a ideia básica de um projeto de um forro para algum ambiente de grande desempenho sonoro? Isso serve para teatros, serve para auditórios, serve para cinemas. A ideia básica é que o forro seja curvo, numa curva parabólica, para que o emissor sempre tenha a reflexão da sua onda sonora distribuída de uma maneira igual para toda a plateia, né? Mas, além disso, a gente também deve trabalhar cada um desses painéis que a gente coloca no forro de uma forma ligeiramente curva para dentro, ou seja, côncava, para que ele faça uma boa distribuição da onda sonora. Ele não deve ser retinho. Então, geralmente, a gente vai ver essa curva parabólica como um total do forro, mas ela separada em vários painéis côncavos que promovem a melhor distribuição. A ideia básica é que o som percorra uma reta igual em cada uma dessas setas aqui. Se eu somar a primeira parte da onda sonora até ela ser refletida com a segunda, deve dar um comprimento mais ou menos igual. Se der um comprimento mais ou menos igual, toda a plateia aqui vai escutar essa fonte sonora, depois dessa segunda reflexão, exatamente ao mesmo tempo. Quanto mais a gente conseguir isso, mais homogênea vai ser a distribuição do som no ambiente. Aqui eu coloquei fotos de alguns desses elementos que a gente usa no forro. Geralmente são de madeira, muitas vezes madeira furadinha, para a gente aumentar um pouco da absorção, não ter excesso de reverberação. E geralmente eles fazem essa parte côncava, vejam como é curvadinho para baixo, e a curva parabólica no somatório deles todos. Aqui a gente tem um exemplo de um fabricante que faz esse tipo de painéis. Aqui embaixo a gente tem uma proposta de projeto de um concurso de arquitetura na Espanha. Então isso aqui é o anteprojeto de como ficaria o teatro desse centro cultural. E aqui, já em desenho de AutoCAD, a gente tem parte do detalhamento do nosso grande teatro do Palácio das Artes, mostrando em vermelho esses painéis acústicos formando a curva que foi colocada no seu teto, de um material bastante semelhante ao dessa primeira foto aqui. Ou seja, sempre os forros podem atuar construtivamente, positivamente, na distribuição do som no ambiente. Inclusive se não forem teatros, auditórios, coisas assim. Posso trabalhar isso num bar, num restaurante, em vários lugares. Vejam esse desenho feito à mão, com a proposta de um forro bastante movimentado para um ambiente de múltiplos usos. Isso aqui é um ambiente bem menor, mais ou menos do tamanho da nossa sala de aula, e tem um forro com partes em madeira, ripinhas de madeira e uma geometria bem movimentada para que o som seja sempre bem distribuído em todo o ambiente. Isso aqui é um croquis, é uma proposta inicial do arquiteto como ele poderia fazer a reforma do espaço. Vejam que belo croquis feito à mão, não é? Essa mesma questão da reflexão do som pode ser usada para a criação de conchas acústicas, aí com uma lógica meio ao contrário. Nesse caso, eu quero direcionar o som que sai de um ponto focal, provocando reflexões paralelas, jogando todo o som na plateia. Aqui eu tenho o esquema básico do que é uma concha acústica. Vejam, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Em todo o som que bate aqui de cima até atrás do emissor, que é o músico, bate na concha acústica e é direcionado totalmente para a plateia. Com esse efeito, eu consigo fazer sistemas ao ar livre, onde as pessoas escutam bem, mesmo que o cara esteja falando aqui sem amplificação, sem uso de microfone e caixas acústicas. Aqui tem uma outra proposta, usando a mesma técnica geométrica, e esse terceiro desenho aqui é essa concha acústica da segunda proposta em planta, em vista superior. Então a gente percebe que ela, para os lados, ela foi feita bem aberta,
para que não feche, porque eu quero uma plateia aqui mais aberta, com quase 180 graus de plateia. Se eu quisesse uma plateia mais fechada, eu faria as laterais da concha mais fechadas também, para direcionar o som só para a minha plateia. Percebam nesses casos aqui, a foto da esquerda é uma concha acústica numa praça à beira-mar em Rio das Ostras, perto do Rio de Janeiro. A concha é um pouco mais fechada, mas não é muito fechada porque a plateia pega quase 180 graus. A foto da direita, na verdade, é um 3D, proposta de um parque, uma praça no interior de São Paulo. É uma concha um pouquinho mais fechada do que a da esquerda, porque a plateia aqui também é um pouco mais fechada, não chega aos 180 graus. Por último, temos que falar também da criação de difusores acústicos. Aqui a ideia é o contrário. Ela é muito usada principalmente em salas de concerto, onde vão tocar orquestras. Salas de concerto são caracterizadas por ter plateia em volta, em todos os lados em volta da plateia, e sempre feitas de uma maneira que a plateia fique o mais próxima possível da orquestra. Por quê? A orquestra é toda acústica, não tem microfone, não tem caixa de som, amplificador. Todo mundo vai escutar o som saído diretamente dos instrumentos. Nesse aspecto é interessante colocar todo mundo o mais perto possível da orquestra, e é muito importante colocar em cima da orquestra isso aqui, ó, os painéis difusores. São todos côncavos, curvos para baixo, de modo que o som que sai da orquestra e bate diretamente aqui é espalhado em todas as direções pelo painel difusor. Vejam aqui na sala da esquerda, na foto da esquerda, uma sala de concerto na Alemanha, em Hamburgo, com destaque para os painéis difusores em cima, que vão difundir e espalhar esse som para toda a plateia. E aqui à direita temos a nossa sala da Orquestra Filarmônica, a Sala Minas Gerais, que fica no Barro Preto, projeto da arquiteta Jo Moraes, próximo da nossa escola, e em cima estão os mesmos painéis difusores. Esses painéis são móveis, gente, eles podem descer e subir de acordo com o tipo de música que vai ser tocado, e a sua curvatura, dada pela soma dos painéis, também pode ser modificada. Eu posso descer mais do meio, menos dos lados, fazendo uma curvatura mais intensa ou menos intensa, de acordo com o tipo de peça que vai ser tocada. Porque há todo um refinamento para a música clássica. Uma peça barroca exige um tipo de curvatura, uma peça mais clássica, tipo Beethoven, uma coisa assim, outro tipo, e por aí vai. E aqui, para finalizar, um último exemplo é a famosa Walt Disney Concert Hall, em Los Angeles, nos Estados Unidos, projeto do arquiteto Frank Gehry, que sempre tem esse estilo meio cobertura de bolo. Ele também fez o Guggenheim de Bilbao, por exemplo, que tem o mesmo estilo. E aqui uma foto do interior da sala de orquestra, que fica lá no Walt Disney Concert Hall. Aqui em cima, no alto da sala, podemos ver os mesmos painéis difusores, sempre móveis, sempre podendo ser regulado para o tipo de peça que vai acontecer no local. Ok? Deu para entender como são os difusores? Essa mesma técnica de difusores pode ser usada nas paredes, na parede de fundo, de um auditório, funciona muito bem. Aqui está a bibliografia básica que eu usei para essa aula e que eu tenho usado nas outras aulas, as ABNTs que a gente já aprendeu e alguns livros. Quis colocar aqui para um auxílio para vocês pesquisarem. E por hoje é só, gente. Muito obrigado por acompanharem a aula e até breve. Semana que vem continuamos e logo, se Deus quiser, em aulas presenciais. Um grande abraço a todos.